Bem, muito obrigado por terem comparecido a mais este nosso convite para uma conferência de imprensa, em que nós vamos abordar basicamente 3 pontos, sem prejuízo de, como sempre, estarmos disponíveis para responder a quaisquer questões que entendam. O primeiro tema que nós queríamos abordar são as termas de São Pedro Sul. Na última sexta-feira, o Conselho de Administração da Termalistur fez aquilo que chamou um balanço de atividade referente ao mandato que têm, e afirmou, em termos resumidos, 3 coisas, do que nós conseguimos perceber. Que a procura termal cresceu de 5%, que o número de aquistas que é de 15.330 e que o número de funcionários é de 168. Ora, em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que até ao final do dia de hoje não é conhecido nenhum relatório de gestão da Termalistur que não o de dezembro, o que foi apresentado em finais de 2016. Isto é, em relação ao período que estamos a viver, ao ano que estamos a viver, ainda não é conhecido relatório nenhum. Portanto, seja o do primeiro trimestre, seja o do primeiro semestre, seja o dos 8 meses que já estão quase a terminar. Portanto, nós não sabemos exatamente que números é que são estes que são avançados, até porque há aqui algo que também não podemos deixar de salientar. É que o mandato do Conselho de Administração da Termalistur ainda não terminou. Portanto, não conseguimos conceber que diabo de balanço é este de um mandato que ainda não terminou. De qualquer das formas, há números que são conhecidos e que são aqueles que são disponibilizados pela Direção-Geral de Energia e Geologia. E esses permitem-nos, de facto, ver aqui, brincar aqui com alguns valores, mesmo que tenhamos em consideração os tais números que foram apresentados pelo Conselho de Administração da Termalistur. E os números dizem-nos o seguinte: portanto, nós temos de comparar, por uma questão de seriedade, o último ano de gestão da anterior gestão da Termalistur com este suposto balanço da atual gestão da Termalistur. E fazendo essa comparação com os dados oficiais que estão no site da Direção-Geral, temos que em 2012 existiu uma procura de 15.551 aquistas, dos quais 13.117 eram referentes a termalismo clássico e 2.434 a termalismo de bem-estar. Ora, o que é que isto significa? Se nós compararmos a atual gestão com a gestão anterior, do anterior Presidente da Câmara, temos aqui uma perda de 221 aquistas, em termos gerais. O que significa que as termas perderam 2% da procura e não um aumento de 5%, como foi dito pelo atual Conselho de Administração. No entanto, e é sempre importante termos presente esta comparação, se nós pegarmos nestes valores avançados pelo Conselho de Administração com os valores de 2003, que foi quando existiu uma maior procura de aquistas em relação às termas, a perda que se verifica é de mais de 30%, ou seja, há um decréscimo que corresponde a mais de 7.000 aquistas. Mas é preciso também salientar aqui outra coisa. Em 2003, os números que estão disponíveis no site da Direção-Geral respeitam a termalismo clássico. Os números que respeitam a 2016 e que estão no mesmo site já são a soma do termalismo clássico com o termalismo de bem-estar. Ora, também aqui por uma questão de seriedade, se nós compararmos entre 2003 e 2016 entre aquistas de termalismo clássico, que são os que interessam para as termas, porque são aqueles que representam mais dinheiro e são aqueles que representam para as unidades hoteleiras um número maior de permanência, aí a diferença é de 50% de diminuição. Ou seja, entre 2003 e 2016, quanto a aquistas de termalismo clássico, estamos a falar de uma diminuição de 11.000 aquistas. Qual é que é a grande conclusão que nós queremos retirar e que não podemos deixar de salientar a todos os sampedrenses? Fazendo a mesma comparação entre 2012 e 2016, nós constatamos o seguinte: em 2012, as termas de São Pedro do Sul eram as mais procuradas no país, sendo que em segundo lugar tínhamos as Caldas do Cro e em terceiro lugar tínhamos as termas de São Vicente. Em 2016, as termas mais procuradas já não foram as de São Pedro do Sul, foram as de Monchique. E em segundo lugar temos as Caldas do Cro. E em terceiro lugar, então sim, temos as termas de São Pedro do Sul. O que é que isto significa? Que as termas de São Pedro do Sul já não são a capital do termalismo naquilo que respeita à procura de aquistas. Portanto, isto é o primeiro dado que nós queremos deixar muito bem assente, porque não podemos andar a apregoar em tudo quanto é festa, em tudo quanto é rede social, que somos a capital do termalismo, porque não somos. Há aqui um segundo aspecto que eu também quero salientar
que é o que diz respeito ao aproveitamento geotérmico. Nós temos, também de acordo com os dados oficiais da Direção-Geral, temos 5 termas que em Portugal fazem aproveitamento de energia geotérmica. São Pedro do Sul está em 5º lugar, ou seja, está em último lugar. Está atrás das termas de Longroiva, de Chaves, de Alcafaz e de Vizela. O que é que isto significa? Significa que as termas de São Pedro do Sul também não são a capital do termalismo no que respeita à utilização da energia geotérmica, porque são as termas que fazem a menor utilização da energia geotérmica que têm disponível. Quanto ao crescimento turístico, enquanto a região centro cresceu 4% no período compreendido entre 2014 e 2016, as termas de São Pedro do Sul, que fazem parte dessa mesma região, diminuíram 7% do crescimento turístico. O que é que isto significa? Significa que as termas de São Pedro do Sul não são a capital do termalismo, também no que respeita a crescimento turístico. Quanto aos resultados líquidos, e de acordo com os dados oficiais, com o relatório apresentado pela Termalistur em 2016, a Termalistur tem um prejuízo de 380 mil euros. Ora, o que é que a Câmara Municipal faz neste panorama, em que temos uma quebra recorde de aquistas, temos a pior classificação de todas em termos do aproveitamento da energia geotérmica, estamos em terceiro lugar em termos da procura de aquistas, estamos em contraciclo com o crescimento turístico da região centro e estamos com uma empresa municipal que nos apresenta 400 mil euros de prejuízo. O que é que a Câmara Municipal faz? Nada. Mantém a administração da Termalistur em exercício de funções como se nada fosse e, pelos vistos, não só mantém, como até lhes dá um voto de confiança, porque até permitiu que viessem agora, com pompa e circunstância, no início do Festival da Água, apresentar o suposto balanço destes 4 anos de mandato que ainda não terminaram. O que me leva à seguinte questão: e a administração da Termalistur o que é que faz com estes resultados? Rigorosamente nada. Ou melhor, organiza uma festa que, segundo dados oficiais, terá custado cerca de 100 mil euros, ou seja, porventura acabou de dar mais uma machadada nos prejuízos que apresentou no ano passado, que presumivelmente este ano serão ainda superiores. Vamos ver quando o documento oficial for apresentado. Agora, há aqui algo que nós não podemos perder de vista. O objeto social principal da Termalistur, isto é a própria Termalistur que diz e repete em todos os relatórios de gestão que apresenta, é a gestão e exploração de equipamentos termais. Ora, como é que nós conseguimos medir o sucesso de uma empresa que tem este objeto social? Eu diria que temos que medir para ver o que é que eles fizeram em termos do crescimento da procura, do aproveitamento energético que faz, dos resultados que consegue atingir. E se nós tivermos presente estes dados todos, a conclusão que temos que tirar é que a Termalistur falhou redondamente os objetivos a que se propunha e falhou redondamente na persecução do objeto que tem por missão seguir. Ora, e não podemos deixar de concluir que isto não é gestão. Portanto, isto é uma total irresponsabilidade e é tentar enganar os sampedrenses, porque só assim é que se entende que, com estes dados que são públicos, que são conhecidos, alguns são até da própria Termalistur, termos um Conselho de Administração que vem tentar dourar a pílula, presumivelmente com um de 2 objetivos, ou porventura até que os 2, que é objetivos claramente eleitoralistas, ou porventura para ver se nos consegue convencer que, ganhando nós as eleições a 1 de outubro, que até os iríamos reconduzir. Só pode ter um destes objetivos, ou porventura até os 2. Agora, para além disto tudo, que são dados objetivos, este falhanço, claro, representa também, de forma inequívoca, mais uma quebra de promessa apresentada pelo Vítor Figueiredo, porque um dos objetivos que ele apresentava numa entrevista que deu ao Jornal do Centro em dezembro de 2012 era precisamente que as termas de São Pedro do Sul, e estou a citar, iam ser as melhores do país e as melhores da Europa. E a própria Termalistur dizia-nos no relatório de 2016 que iam manter, e estou também aqui a citar, a empresa na linha da frente. Ora, já não somos as melhores termas do país, já fomos, nem sequer estamos na linha da frente. Portanto, temos aqui 2 falhanços muito claros, mais uma promessa eleitoral do Vítor Figueiredo que não foi cumprida e um falhanço redondo, retumbante da administração da Termalistur. O segundo tema que nós queríamos também aqui referir é o da Loja do Cidadão. Em 2013, quando estávamos em campanha eleitoral e quando o Vítor Figueiredo apresentou o programa eleitoral, tinha como medida inscrita a criação de uma Loja do Cidadão. Ora, sabemos que a Loja do Cidadão não foi instalada, não foi cumprida.
E o que é que daí resulta? Em primeiro lugar, resulta um claro prejuízo para todos os sampedrenses que não utilizam a loja do cidadão, com tudo o que isso significa em termos de poupança de tempo, mais conforto, mais qualidade, de ganhos de eficiência até de dinheiros públicos, porque temos um ganho de escala em todos os contratos que são feitos, mas temos outro tipo de prejuízos, e é até mais sobre esses que eu quero falar, que são os prejuízos financeiros que o Vítor Figueiredo criou ao não candidatar a loja do cidadão. E esses prejuízos são enormes. E são enormes porquê? Porque esta Câmara Municipal, como todas as câmaras municipais do distrito, melhor dizendo, da Comunidade Intermunicipal Viseu de Dom Lafões, tinham um prazo até ao dia 30 de dezembro de 2016 para poder submeter uma candidatura para a construção de uma loja do cidadão. A candidatura era apresentada ao Centro 2020, no âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública, e tinha como efeito financiar com 85% dos custos, grosso modo, o que significa, em termos práticos, que a Câmara Municipal, caso a candidatura da loja do cidadão tivesse ocorrido até 30 de dezembro, apenas teria que suportar 15%. Uma vez que essa candidatura não foi feita, significa que se nós quisermos ter agora uma loja do cidadão em São Pedro do Sul, e ela é necessária, vamos ter que a financiar a 100%, ou seja, vamos ter que suportar a totalidade dos custos. E se calhar interessa fazermos aqui uma conta um bocadinho genérica para percebermos os valores. Vamos imaginar que a loja do cidadão de São Pedro tem uma área de cerca de 500 metros. O custo médio de construção de uma loja de cidadão são 700 euros por metro quadrado. Portanto, uma loja de cidadão para São Pedro do Sul com esta área terá um custo de 350 mil euros. O que é que isso significa? Se nós tivéssemos feito a candidatura, teríamos um benefício em termos de fundos comunitários de 300 mil euros. Como a candidatura não foi apresentada dentro do prazo, significa que vamos ter agora que suportar, em vez dos 50 mil euros que suportaríamos, vamos ter que suportar a totalidade dos 350 mil euros. Portanto, muito diretamente, a não ação da Câmara Municipal vai custar aos cofres do município de São Pedro do Sul 300 mil euros. É disto que estamos a falar. O terceiro ponto que nós gostávamos também de referir é a viagem sénior. Do que nós temos tido a oportunidade de apresentar em eventos públicos e em apresentação de candidatos, uma das nossas maiores preocupações são as medidas que nós temos para apoio à população sénior do nosso concelho. E tivemos conhecimento que a Câmara Municipal vai promover no próximo dia 5 de setembro, ou seja, em período de pré-campanha, uma viagem destinada à população sénior à Quinta dos Malafaias. E quando soubemos isso, uma vez que estamos em pré-campanha, enviámos um ofício à Câmara Municipal a solicitar a reserva de 10 lugares nessa mesma viagem, para que, enquanto candidatura que vai a votos, pudéssemos ter exatamente as mesmas armas e acompanhar a população sénior do nosso concelho para lhes podermos apresentar as nossas ideias, tal como a equipa do atual Presidente da Câmara, que vai novamente a votos, vai ter essa oportunidade. A resposta que nós tivemos por parte da Câmara Municipal foi uma recusa. E a recusa tem um fundamento que eu me vou abster de qualificar, mas que quem me está a ouvir fará certamente uma qualificação, porque a resposta dizia-me que não se tratava nada de uma ação de pré-campanha, porque a viagem até tinha sido marcada em novembro do ano passado. Ora, muito bem, há aqui um facto que o Sr. Presidente da Câmara, porque foi ele quem deu a resposta, parece esquecer, é que a marcação das eleições autárquicas resulta da lei. E como resulta da lei, é a lei que nos diz quando é que as eleições são marcadas, e diz-nos que elas são marcadas entre o dia 22 de setembro e o dia 14 de outubro. Portanto, tenha o atual Presidente da Câmara agendado esta viagem em novembro de 2016, em março de 2015, em abril de 2014 ou em novembro de 2013, já sabia que ela ia coincidir com o período de pré-campanha. E, portanto, nós entendemos que devemos, nós e a outra candidatura que vai a votos nas eleições autárquicas, porque não estamos a falar apenas de 2 candidaturas, são 3, que deveríamos ter esta mesma igualdade de armas e podermos efetuar esse acompanhamento. A única conclusão que nós extraímos daqui é que o Sr. Presidente da Câmara parece estar com algum receio de debater as ideias connosco, que era algo, aliás, que nós já vínhamos notando há algum tempo. De qualquer das formas, não podemos deixar de lamentar e de repudiar esta atuação que se vai traduzir numa impossibilidade que a nossa candidatura tem de poder acompanhar a população idosa do nosso concelho.
que era algo que nós tínhamos todo o gosto em fazer, porque estamos a ter algum cuidado no programa que temos destinado a esta população, como aliás terão a oportunidade de ver quando apresentarmos o nosso programa no próximo domingo, e portanto temos muito a lamentar estarmos num conselho em que o debate de ideias está claramente a ser atirado para debaixo do tapete. Era o que tínhamos para vos dizer de uma forma muito concisa, e agora, se desejarem algum esclarecimento, façam favor. Já agora irei fazer uma questão, foi a questionar precisamente o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Presidente da Câmara, Dr. Figueiredo, foi questionado relativamente à loja do cidadão. Sim. Que não foi sido feito, uma vez que foram as críticas que foi feito pela candidatura do PSD e, portanto, ele foi confrontado com essa crítica. A resposta na altura dele foi que isso tinha a ver com o Estado e não com a Câmara. Não. Qualquer coisa deste género que ele respondeu. E que tinha aproveitado para abrir a loja do cidadão em Santa Cruz da Data e neste termo de São Pedro do Sul. Portanto, os dois espaços que existem em termos de lojas de cidadão. E que este ano, talvez, isso seria uma preocupação do Estado, seria então aberta uma loja do cidadão aqui em São Pedro do Sul, nomeadamente, no sítio que já era estimado que seria no edifício do Tribunal. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Câmara a ter dito isso, portanto eu desconheço os termos exatos em que ele tenha feito essas declarações, mas a corresponder ao que acabou de dizer, eu diria que o Sr. Presidente da Câmara está equivocado. Está equivocado em primeiro lugar porque todas as lojas de cidadão que têm aberto nos últimos tempos são da responsabilidade, são abertas com financiamento das autarquias locais. Simplesmente, houve autarquias locais que andaram a tempo e horas, andaram atentas aos avisos que foram abertos dos fundos comunitários e fizeram as candidaturas. E em vez de suportarem 100% dos custos, suportaram apenas 15% dos custos. E, portanto, se o Sr. Presidente da Câmara desconhece essas regras, eu lamento porque elas são públicas. Aliás, até lhe posso dizer o aviso, que é público e que eu tenho aqui à frente, que era o aviso Centro 50-2016/07, cuja segunda e última fase da candidatura terminava a 30 de dezembro de 2016. Portanto, se ele não fez a candidatura, foi porque entendeu ou porque desconhecia. Eu diria que é tão grave ele saber que o aviso existia e não ter feito, como não saber que o aviso existia. O segundo equívoco do Sr. Presidente da Câmara é que o que ele tem em São Pedro do Sul não são lojas de cidadão, são espaços de cidadão. São coisas completamente distintas. Um espaço de cidadão é um espaço onde são disponibilizados serviços eletrónicos, serviços que qualquer cidadão pode aceder em sua casa, se souber como é que os pode utilizar, se tiver um computador com acesso à internet, e vai a um espaço de cidadão onde é auxiliado por um funcionário da autarquia, que é previamente formado para o efeito e que acompanha o cidadão na realização desse serviço. Isto é um espaço de cidadão. Uma loja de cidadão não é isso. Uma loja de cidadão é um espaço único onde existem, num mesmo espaço, várias entidades da administração pública, central, local, entidades privadas, entidades, empresas municipais, enfim, todas as entidades que se entender que devem ser lá colocadas. Por exemplo, São Pedro do Sul poderia, se for essa a vontade das entidades, não sabemos, porque o Sr. Presidente da Câmara não deu o passo para que a loja de cidadão existisse, mas poderíamos ter no Tribunal o Instituto do Registro e Notariado, poderíamos ter, porventura, o Instituto da Segurança Social, se fosse vontade deste Instituto de se juntar ao Tribunal, poderíamos ter a Autoridade Tributária, se fosse vontade da Autoridade Tributária juntar-se no espaço do Tribunal e por aí fora. Portanto, isto é que é uma loja de cidadão. Portanto, há aí uma confusão muito grande do Sr. Presidente da Câmara. E é evidente que se ele quiser defender os interesses dos sampedrenses como eles devem ser defendidos, é aquilo que nós faremos quando ganharmos as eleições, vai ter que fazer a loja de cidadão, agora vai ter que pagar a 100%, quando poderia ter pago apenas 15%, que é o que nós vamos fazer no dia em que ganharmos as eleições. Vamos dar imediatamente o primeiro passo para que isso aconteça, suportando os cofres dos municípios o integral custo da instalação da loja. Doutor, começava pelo primeiro tema que temos em pouco, que diz respeito à questão das terras de saúde, uma série de números. Durante a conferência de imprensa de balanço realizada na última sexta-feira, e apesar de ter confirmado um decréscimo de
Administração frisou que as terras São Pedro do Sul continuavam a ter uma cota de mercado que era superior a 30% do que é o total nacional. Agora, o Sr. diz-nos que São Pedro do Sul já está no terceiro lugar da procura, quer dizer, isto veio contrariar estes números que foram divulgados na última sexta-feira. No fundo, o que é que os interesses podem saber relativamente àquilo que é a procura das terras? O que os sampedrenses podem saber é aquilo que consta da entidade competente e mais habilitada a dar-nos essa informação, que é a Direção-Geral de Energia e Geologia. E basta ir ao site desta entidade, abrir o documento que se chama Frequência Termal em 2016 e vão ver que, eu tenho o documento aberto neste momento, que as Caldas de Monchique têm em 2016 uma procura de 23.162 aquistas, que as Caldas do Cró têm uma procura em 2016 de 18.159 aquistas e que as Termas de São Pedro do Sul tiveram uma procura em 2016 de 15.955 aquistas. Portanto, nós neste momento estamos no terceiro lugar desta tabela. Portanto, já não somos a capital do termalismo. Portanto, quanto mais augurarmos a sermos uma potência em termos europeus, quanto nem sequer dentro do país o somos. Portanto, os números são o que são, portanto, são números oficiais, nem sequer fomos nós que os contabilizamos. Portanto, uma meia-verdade, para não lhe chamar mentira, refuta-se com dados oficiais e que são estes dados que aqui estão. Doutor, já agora aproveitava também para pedir o seu comentário relativamente a uma intervenção do Presidente do Conselho de Administração da Câmara do Estudo, a quem, durante esta conferência de imprensa, foi solicitado também um comentário à vossa proposta de criar um novo balneário. Sim. Desculpe, Paulo Fernando, que eu não ouvi esta parte final. Portanto, foi-lhe solicitado um comentário à nossa proposta de criação de um balneário. Exatamente. E depois não ouvi. Peço desculpa. Segundo ele, não existe nesta altura, nem financiamento comunitário que permita qualquer tipo de atendimento para esse serviço, nem, segundo ele, a procura nesta altura justifica esse tipo de conhecimento. Como é que reage a essa? Reajo, começando pela parte final. É evidente que o estado calamitoso a que a gestão promovida pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Vítor Leal, conduziu as termas, é evidente que ele sabe melhor do que ninguém que a procura neste momento não justifica, pois ele é o responsável pelo estado a que chegamos, portanto ele de facto é a pessoa mais habilitada para dizer que a procura não justifica. Agora, em primeiro lugar, nós temos um plano para recuperar o número de aquistas que frequentavam as termas e em primeiro lugar, queremos que isso aconteça. E queremos que isso aconteça essencialmente naquilo que é o termalismo clássico. Porque o termalismo clássico, basta ver também os relatórios da Termalistur, é aquele que representa maiores receitas para a Termalistur. Mas é também aquele que para os hoteleiros representa um maior interesse, porque os hoteleiros das termas dizem-nos os números que quem procura camas para fazer termalismo clássico fica muitos mais dias do que aqueles termalistas que procuram apenas o bem-estar. Portanto, é este o foco que nós temos. Portanto, nós queremos apostar seriamente no termalismo clássico. Quando nós tivermos este nosso plano concluído, portanto, quando voltarmos ao nível que nós desejamos de termalistas, de aquistas, nas termas de São Pedro do Sul, aí sim vamos arrancar para uma nova fase de desenvolvimento das termas de São Pedro do Sul e essa nova fase passa pela criação do novo polo termal, que não vai ser dedicado ao termalismo de saúde, porque para esse tipo de termalismo nós já temos estes balneários, vai ser sim focado num polo para bem-estar. Como é que nós vamos financiar esse polo de bem-estar? O bem-estar para as termas representa uma cota muito pequenina de mercado, é uma cota muito específica. Eu há pouco tempo fiz uma apresentação aos operadores turísticos e económicos das termas de São Pedro do Sul e dei o seguinte exemplo. Eu posso ter, num mesmo ramo de negócio, por exemplo, na venda de roupa, eu posso ter dois tipos de abordagem completamente distintos. Eu posso ter uma Primark, que é uma mega cadeia que vende roupa a baixos custos e vende em quantidades e atende em quantidades, e depois posso ter uma loja do estilo Armani que vende roupa muito mais cara em menores quantidades para um público completamente diferente. O termalismo clássico e o termalismo de bem-estar é exatamente isto, são coisas completamente distintas, com
valores distintos, com públicos-alvos distintos, com formas de atendimento distintos, com promoções completamente distintas. Portanto, nós, em relação ao termalismo de bem-estar, entendemos que deve haver uma clara separação entre uma coisa e outra. Como é que nós vamos custear o balneário de bem-estar? Temos 3 hipóteses, em abstrato. Portanto, primeiro ponto, a Termalistur suportaria esse investimento. Segundo ponto, a Termalistur, juntamente com entidades privadas, suportariam esse custo, com percentagens no respectivo capital social dessa entidade a constituir, que poderia variar. Terceira hipótese, lançaríamos um concurso no âmbito do qual concessionaríamos a exploração durante um período de 15 anos e no final desses 15 anos a entidade privada que viesse a ganhar ou ia a jogo outra vez, se fosse esse o entendimento da Termalistur e da Câmara Municipal, ou então a Termalistur assumia a gestão desse novo balneário. Portanto, são estas as 3 hipóteses que nós pomos em cima da mesa para, na altura certa, discutirmos a maneira de financiar este novo polo termal, que, repito, é importante, porque é um público-alvo completamente distinto, mas não é ainda a hora para o fazer, porque, infelizmente, como o Dr. Vítor Leal disse muito bem, a procura termal neste momento é tão reduzida que eu quase que arriscaria a dizer que ela era toda satisfeita pelo balneário Rainha Dona Amélia. Portanto, balneário Dom Afonso Henriques e Rainha Dona Amélia não são suficientes para, digamos assim, satisfazer essas duas necessidades, quer da fluida termal, quer da área de bem-estar? Neste momento são mais do que suficientes. Uma vez implementado o plano que nós temos para recuperar as termas, acreditamos que voltaremos a ter os 2 balneários com muita afluência na parte do termalismo de saúde e aí justificar-se-á um novo balneário apenas para o bem-estar. Neste momento, infelizmente, volto a repetir, são mais do que suficientes para a procura que as termas têm. Estamos a falar de um período, por exemplo, de quanto? Eu diria que isto não é fácil de nós invertermos a situação a que chegámos antes de um período no mínimo de 5, 6 anos. Tem que haver uma promoção muito forte das termas, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais. E permitam-me até para ilustrar aqui um pouco isto. Não é, eu posso assinar 50 protocolos, com chineses, paquistaneses, indianos. Se eu me limitar a assinar o protocolo, não vem nenhum chinês, não vem nenhum paquistanês, não vem nenhum indiano, não vem nenhum americano, não vem para cá ninguém. Não é porque nós assinarmos que as coisas acontecem. Portanto, nós temos que ter alguém focado, competente e experiente a fazer aquilo que é promover uma estância termal. E depois de termos essa pessoa experiente, sabemos nós, não é? Porque estudamos as coisas, demos-nos ao trabalho de estudar os problemas, que eu promover uma estância termal para termalismo clássico não tem nada a ver com promover uma estância termal para termalismo de bem-estar. Portanto, são coisas distintas, têm que ser pessoas distintas a promover, pessoas distintas a esfiar, pessoas distintas a frequentar, portanto, são coisas completamente diferentes. Aqui o último ponto tem a ver com a questão da viagem cética. Porque tu me deu a entender, a sua candidatura solicitou 10 bilhetes. Isto não é uma situação, digamos assim, normal, da qual o Executivo já faz este tipo de viagens para os idosos desde o primeiro ano de mandato e nunca o PSD solicitou este tipo de bilhetes. Paulo Fernandes. No ano de eleições, parece-me que são, pelo menos para a opinião pública, poderá parecer que são vocês que estão a tentar politizar o movimento. Não, de maneira nenhuma. Aliás, eu devo dizer-lhe que não me repugna nada que o Executivo Camarário tenha feito as viagens nos anos todos, no ano 1, no ano 2 e no ano 3. Aliás, nós começámos a carta em que solicitámos a reserva dos 10 bilhetes e que queríamos pagar, evidentemente, iniciámos essa carta saudando a iniciativa. Portanto, nós também entendemos que a nossa população idosa, sobretudo aqueles que são mais carenciados, merecem viajar para conhecer outras realidades, para terem outras vivências, para poderem conviver, para poderem fazer aquilo que todos nós gostamos de fazer, que é alargar os nossos horizontes. Agora, se eu consigo saudar e conceber este tipo de viagens nos 3 primeiros anos, não sejamos inocentes. É evidente que eu não acredito que num ano de eleições, que sabemos nós, porque andamos aqui na rua, as coisas estão renhidas, eu diria até que já estão desequilibradas para o nosso lado,
favorecendo-nos, evidentemente, não vamos ser anjinhos e acreditar que o atual Presidente e a sua equipa de vereadores vão acompanhar esta população e que se vão limitar a fazer comentários sobre o estado do tempo ou sobre a dança do vira-minhoto. É evidente que não é? Vão tentar convencê-los apelando ao voto, não apelando ao voto porque estamos em pré-campanha, mas se calhar dizendo que a candidatura deles representa-os muito mais do que nós. Ora, como nós achamos exatamente o contrário, achamos que a nossa candidatura representará muito melhor os interesses da nossa população sénior, entendemos que por uma questão de igualdade, nós e a candidatura do professor Pinheiro deveria também estar presente para ter exatamente as mesmas oportunidades. Portanto, nós não queremos politizar nada. Aliás, eu quase que me atreveria a dizer que estaria disponível para dividir o lugar do autocarro com o Vítor Figueiredo, íamos os dois sentados lado a lado e, evidentemente, se ele tentasse apelar à candidatura dele, eu faria o mesmo apelando à minha. Agora, também lhe dou a garantia que se ele falasse apenas de futebol ou de filosofia ou de outra coisa qualquer, eu responderia na mesma moeda. Eu quero a igualdade de oportunidades, porque não quero que a nossa população idosa seja desfavorecida, porque em vez de poder contar com um debate de ideias que seria muito interessante de se fazer na viagem daqui ao Minho e daí volta, e assim não vai poder ter esse debate, vai apenas contar com uma versão de uma candidatura quando podia contar com 3. Igualdade de oportunidade, apenas isso. Igualdade de oportunidades. Não teria todo o gosto em falar com os 3 candidatos de tudo, menos de política partidária e de política partidária autárquica, se eles também o fizessem. Assim não vou lá estar, não sei sobre o que é que eles vão fazer.